Jurídica. No Explicando Direito de hoje, então, o assunto será a atuação do advogado na compra e venda de propriedades rurais. Quem está aqui na bancada com a gente para falar ao vivo, esclarecer todas essas dúvidas, trazer as informações, é o Dr. Carlos Batalha, do Lime Pêgulo Advogados Associados. Bom dia, doutor. Muito obrigado por vir à Rádio CBN Campo Grande. Bom dia, Gerson. Eu que agradeço o convite. A gente do nosso escritório agradece muito o convite e é um prazer estar aqui na CBN. A gente que agradece a sua presença aqui, doutor. Então, quando a gente fala da atuação do advogado na compra e venda de propriedades rurais, nós temos aí assessoria jurídica, né? Ela pode garantir segurança em uma negociação. Quais aí os benefícios da assessoria jurídica? Gerson, vamos lá. E aí, falando de negócio de um modo geral, né? Todo negócio deve ser amparado por uma assessoria jurídica, né? Seja uma compra de um imóvel urbano, seja, no nosso caso aqui, que a gente está falando de propriedades rurais, porque nós estamos falando de bens, né? E geralmente demandam investimentos, e a gente está falando, por muitas vezes, bens de família. Então, realmente precisa de uma assessoria jurídica para que a gente diminua eventuais riscos de uma negociação, tá? Então, a assessoria jurídica é muito importante nesse cenário. E, logicamente, que dentro desse cenário um pouco mais amplo, a gente pode subdividir, talvez, para aquele cliente comprador, como que a gente consegue analisar a documentação de um imóvel de uma forma bastante técnica para que ele não entre, teoricamente, em uma furada. Para aquele cliente vendedor também já atuar de forma antecipada, pensando em planejamento tributário, para que a gente consiga, me desculpe aqui, que a gente consiga diminuir os impactos, às vezes, num ganho de capital. Então, a gente consegue atuar realmente em várias frentes para que a gente dê segurança jurídica e, por várias vezes, consiga viabilizar o negócio. Doutor, assim como qualquer negociação, há riscos, né? Quais são os principais riscos aí quando a gente fala de compra e venda de propriedades rurais? Eu costumo dizer que a gente sai na rua e está correndo risco, né? Então, os negócios todos têm risco. O que a gente precisa, logicamente, é diminuí-los, ou quando a gente está lidando realmente com risco, que a gente consiga calcular e trabalhar com ele da melhor forma. Então, o primeiro ponto de toda e qualquer negociação desse formato é a gente fazer uma análise muito minuciosa da matrícula desse imóvel, porque ali a gente consegue realmente entender toda a cadeia de domínios que passou por esse imóvel, todos os donos, tudo o que aconteceu nesse histórico dessa propriedade, entender, por vezes, os passivos ocultos que pode acontecer com o proprietário ou com a própria propriedade, seja dívidas fiscais, sejam dívidas trabalhistas, ambientais, enfim. Possíveis conflitos fundiários, isso é uma realidade que deve ter um olhar extremamente atento para que a gente não corra riscos, e, logicamente, as restrições ambientais. As propriedades rurais, a gente tem uma legislação muito firme, é importantíssimo que tenha, e a gente precisa estar atento realmente a todas elas. E é nesse momento da compra e venda da propriedade que a gente precisa realmente analisar todos esses pontos para que a gente não tenha eventuais surpresas mais à frente. E para que essa compra ou venda seja concluída aí, doutor, qual é a documentação essencial para a segurança da negociação? Bom, eu já falei um pouco da matrícula do imóvel, que é realmente ali como se fosse a certidão de Sim. nascimento daquele imóvel, onde a gente vai ter todo o histórico dele. As certidões negativas, né, tanto do proprietário ou, eventualmente, que seja uma pessoa jurídica, tributária, trabalhista, ambientais, essas certidões são muito importantes, porque, por vezes, e a gente acompanha o agro no dia a dia, não só essa questão da compra e venda das propriedades, mas o agro hoje, por conta dos altos investimentos que demandam para a gente ter as produções, as lavouras, a cultura ativa, demanda de muito investimento e, por vezes, os proprietários, muito comum, eles tomam o crédito. Então, a gente precisa realmente investigar como que está a saúde financeira de quem está vendendo, se eventualmente tem alguma pendência ou não, né, financeira, tributária, tudo isso. O certificado de cadastro do imóvel rural é importantíssimo a gente ter acesso a ele, o cadastro ambiental rural, georreferenciamento da propriedade, e principalmente entender, frente a quem está comprando e frente a quem está vendendo, a regularidade dessa cadeia sucessória, né? Se essa propriedade está fazendo parte de uma hold ou não, se eventualmente mais pessoas precisam assinar e estar de acordo com a venda daquela propriedade. Então, essa análise anterior, e aí eu costumo falar para os meus clientes o seguinte: quando você está pensando em vender alguma coisa que não seja toque de caixa, né? Que eu estou pensando em vender minha propriedade ano que vem. Vamos começar a planejar a partir de agora.
Vamos começar a planejar a parte tributária, vamos começar a planejar a parte documental. Por quê? Porque quando o cliente chega pronto para fazer o negócio, o cliente comprador, eu estou falando, e você está com toda a sua vida organizada, apresentando ali para ele de forma organizada, com certeza a chance de viabilizar o negócio é muito maior, né? Então, o trabalho da assessoria jurídica vai realmente nesse sentido, de trazer essa segurança tanto para quem está comprando, quanto para quem está vendendo, e para ajudar, com certeza, a viabilizar os negócios. Assessoria jurídica, então, doutor, para garantir a segurança, já sabemos agora toda a documentação essencial também. Tudo isso contribui para um bom contrato, né? Qual que é a importância, então, de se ter um contrato bem elaborado? O contrato ele vai refletir exatamente a vontade das partes, né? Então, seja como forma de pagamento, se vai ter eventualmente uma propriedade de menor valor entrando nessa negociação. Então, ali vai exatamente compor a vontade das partes. Logicamente que o contrato serve para quê? Para dar segurança jurídica, tanto para quem está comprando quanto para quem está vendendo. Então, as cláusulas são essenciais para evitar realmente possíveis problemas lá na frente. As condições de pagamento precisam ser claras, diretas e precisas, né? Então, a gente tem, por vezes, uma cultura no meio do agro de talvez pagar as propriedades, essas negociações maiores com parcelas anuais. Então, já deixar tudo muito bem discutido, se essas parcelas sofrerão reajustes ou não, né? Se já vai ser feita a escritura com cláusulas resolutivas que garantam o vendedor. Enfim, então, estão vários cenários que na causa do contrato, em uma possível rescisão, se a gente vai resguardar quem, questões de multas, tudo isso precisa ser muito bem aliado e, logicamente, estar no contrato de forma clara e precisa, transparente. Eu sempre costumo falar o seguinte, que um contrato precisa qualquer pessoa que não seja do âmbito jurídico pegar, ler e entender. Esse é o contrato bem feito, trazendo segurança jurídica para todas as partes, mas de forma clara e objetiva. Incidentes na compra e venda, doutor, nós temos os impostos, né? Quais são aí os aspectos tributários na negociação? Eu quero levantar dois aspectos que, inclusive, a gente teve casos de sucesso no escritório nesses últimos períodos. Um é referente à questão do ganho de capital que tem na hora da venda. Então, o proprietário tem uma fazenda, onde ele tem lá o preço X, que ela está registrada ali na sua declaração de imposto de renda, e, porventura, na hora da venda dessa propriedade, existe a incidência do ganho de capital. Tá? Só que existem estratégias, e aí por isso que eu bato muito na tecla do planejamento, que a gente conseguiu reduzir, para você ter uma ideia, o vendedor pagaria 22,5 milhões de ganho de capital. Com a estratégia jurídica correta, logicamente que isso com muito planejamento anterior, ele conseguiu pagar 9 milhões. Então, uma redução Nossa, enorme. Essa foi uma mais de negociação de uma 50%. fazenda aqui no estado no valor de 100 milhões de reais. Então, a gente consegue demonstrar por esse lado, e a gente está falando de um valor alto que, por vezes, viabiliza ou inviabiliza o negócio. Tá? Então, o planejamento de você ter essa assessoria jurídica vai muito além somente da segurança jurídica. Ela é realmente uma ferramenta para que você viabilize o seu negócio, né? Então, você traz a segurança e ajuda a viabilizar o negócio, porque a gente está falando de uma cifra enorme. Um outro caso muito importante que você falou, que é o ITBI, né, que é o imposto que é cobrado sobre as transações, existe um entendimento muito pacífico, inclusive uma decisão do STJ, que quando você faz uma escritura de compra e venda, isso foi um caso real também que a gente está discutindo nesse momento, a propriedade teve o valor dela fixado em 7 milhões, que foi o valor real da negociação, foi feita a escritura pública nesse valor, e quando você faz a escritura pública, esse valor ele é tido como fé pública. Tá? A prefeitura do município aqui do nosso interior acabou achando, por critérios próprios, que aquela propriedade tinha um valor maior, de mercado maior. Então, eles colocaram o valor dessa propriedade em 9,5. Só que a prefeitura não pode fazer isso de ofício. Então, ela precisa, sim, abrir um processo administrativo e dar a possibilidade da discussão. Então, o que nós fizemos? Nós impugnamos essa questão que eles colocaram o valor de 9,5 milhões e apresentamos um laudo técnico provando que realmente a propriedade tem um valor de mercado em 7 milhões. E, logicamente, que o imposto vai ser, e a gente está brigando por isso, e com certeza a gente vai em busca do êxito, que o imposto seja cobrado em cima de 7 milhões. Então, é nesse cenário realmente, e volto a falar, talvez esse é um cenário
com uma cifra um pouco menor, quando a gente está falando de agro, mas que é extremamente importante para viabilizar um negócio. Claro, doutor, agora que a gente sabe então sobre os aspectos tributários, um contrato bem elaborado, qual seria aí o acompanhamento pós-negociação? O pós-venda é importante em todos os âmbitos, né? Isso a gente está muito acostumado a falar, né? A gente tem essa cultura muito grande dentro do nosso escritório, que é realmente fazer esse vínculo, né? Que os nossos clientes virem nossos amigos e esse pós-venda faz muito parte disso, tá? Eh, o pós-venda demanda N situações depois, por vezes transferência de propriedade, regularização de documentação, cumprimento de obrigações ambientais ou fiscais. Então, tem uma série de coisas que a gente precisa fazer no pós e é extremamente importante que essa relação entre escritório de advocacia, entre o advogado e o comprador e o vendedor não termine ali no momento onde foi assinado o contrato. Essa tem que ser realmente uma relação que demanda muita confiança, demanda muito empenho, inclusive após a negociação. Tá certo. Doutor, já partindo para o final da nossa conversa aqui, mais uma vez eu agradeço por o senhor vir à CBN. Queria que o senhor deixasse, então, a sua conclusão sobre esse assunto, né, a importância da assessoria jurídica e também as suas orientações finais aí para quem está nos acompanhando. Bom, eu acho que a palavra-chave de tudo que a gente falou aqui, tanto para quem está pensando em vender uma propriedade rural, quanto para quem está comprando uma propriedade rural, é o planejamento, tá? E aí passa por uma figura muito importante, que são os corretores de imóveis rurais, que facilitam muito o nosso trabalho quando eles conseguem trazer as informações da propriedade muito bem embasadas. Então, hoje a gente tem excelentes corretores rurais que, na apresentação da propriedade, e aí esse é um contato muito importante que o produtor, o comprador da fazenda está fazendo, ele já vai entender a topografia da fazenda, o quanto que chove naquela fazenda, a capacidade produtiva. O corretor de imóveis já antecipa toda essa documentação. Então, eu acho que um bom negócio começa com esse planejamento, inclusive procurando um bom profissional que vai fazer essa intermediação. A nossa assessoria jurídica vem realmente para complementar esse trabalho, trazendo a segurança jurídica e, por vezes, não muito, e de forma muito comum, viabilizando o negócio para os nossos produtores. Então, não tem como separar os negócios de compra e venda, seja de propriedades rurais, seja de propriedades de urbanos, né? Ou seja, de qualquer negócio que se vai fazer que não demande uma assessoria jurídica. E a gente está pronto para atender vocês, a quem está nos escutando, nos ouvindo, da melhor forma. Muito obrigado, doutor. Nós conversamos nesta manhã com o doutor Carlos Batalha, ele que é advogado do Lima e Pêgulo Advogados Associados e nos ajudou hoje, nesta manhã, a esclarecer e tirar dúvidas sobre a atuação do advogado na compra e venda de propriedades rurais, a importância de você ter uma assessoria jurídica também te acompanhando nessas negociações. Doutor, mais uma vez, muito obrigado por vir à Rádio CBN Campo Grande e por todas as dicas e orientações. Obrigado, a gente está sempre à disposição e mais uma vez foi um prazer estar aqui nessa manhã. O prazer foi todo nosso. Vamos agora a um breve intervalo e voltamos com o Jornal CBN Campo Grande. Fique aí.